Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil FM. Iniciamos agora mais uma coluna sobre educação. Bom dia, Diego. No dia 1º de janeiro, assumirá um novo ministro da Educação do governo eleito. E não são poucos os desafios que terá pela frente. Na verdade, os desafios não serão só dele, mas os atinge a todos. O futuro do nosso país depende da educação. Antes da pandemia, o quadro educacional brasileiro já não era dos melhores. Exigia políticas públicas e mobilização da sociedade, e vinha alcançando avanços em sua trajetória. Com a tragédia de 2020 e 2021, muitos desses avanços estancaram, outros retrocederam. Talvez o pior tenha ocorrido com o aproveitamento do aprendizado estudantil em todos os níveis educacionais. Dados do SAEB, a avaliação da educação básica promovida pelo Ministério da Educação, realizado em 2021, demonstram uma forte queda no aproveitamento escolar em todas as séries avaliadas na comparação com 2019 e com anos anteriores. Estudantes do segundo ano fundamental em língua portuguesa e matemática foram os que mais regrediram nas médias de aproveitamento. Em leitura e escrita, a média de desempenho desses estudantes caiu 24 pontos em relação a 2019, uma queda enorme que os aproxima do estágio anterior de alfabetização. No geral, os estudantes de quinta e nona séries do ensino fundamental sofreram quedas na média de aproveitamento que revelam atraso em relação a 2019, 17 e 15. Perdas que chegam a menos 6 e 11 pontos em língua portuguesa e matemática. Crianças mais pobres que não sabiam ler ou escrever eram 33,6% em 2019, passaram para 51% em 2020, alcançando mais de 11 milhões. Ao encontro dessa tragédia nacional está também a do abandono e desistência escolar, que já era alta e aumentou muito com a pandemia. Mais de 44 milhões de brasileiros possuem ensino fundamental incompleto, e mais de 7 milhões possuem ensino médio completo. A circunstância do baixo aproveitamento de aprendizado e do abandono acaba por colaborar com a condição de cerca de 11 milhões de jovens brasileiros de 18 a 24 anos que nem estudam nem trabalham. Relatório divulgado em 2021 pela OCDE indicava o Brasil como em penúltimo lugar dos países referenciados, com 36% de jovens dessa faixa etária em situação de não estudo ou não trabalho. Desses jovens, 60% estão entre os mais vulneráveis. Essa taxa piorou com a pandemia. Piorou também o índice de não concluintes do ensino médio na faixa de 25 a 34 anos e o número de ingressantes em educação superior. Nessa mesma faixa etária, sem o ensino médio, houve alta de desemprego no Brasil, que passou de 13% em 2019 para 15% em 2020. Apesar da pandemia, a educação vem agravando a desigualdade e não é de hoje. Deve, assim, a educação ser objeto de políticas públicas amplas e contínuas e receber a devida priorização nacional, a mesma de uma pandemia, abertas a um esforço colaborativo e convergente entre o governo federal, as redes de ensino, o Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais, o setor particular e a sociedade civil. Deve abranger a formação e a qualidade de trabalho de professores, a implantação e a vivência do aprendizado sob novos currículos, a garantia de recursos para a infraestrutura das instituições públicas de ensino e um sistema de avaliação eficaz que conduza ao aproveitamento do aprendizado. Isso tudo deve ser para já. Os desafios estão em priorizar a educação em todos os níveis, mas com atenção maior às crianças de 7 a 12 anos, sobretudo quanto ao aproveitamento do aprendizado, ao combate ao abandono da escola, à inclusão ao emprego e à ampliação da renda. Só assim estaremos na direção de alcançar os direitos da população e os direitos da nação em ampliar sua economia e a qualidade de vida. Sem educação, o Brasil não aprende. Na próxima coluna, vamos refletir sobre os impactos da educação básica na continuação dos estudos superiores. Boa tarde a todos.